Ele falou no chat ou ele mandou uma mensagem para você? Falou aqui no chat. Ele não apareceu aqui para mim. Será que meu chat bugou? Acho que sim. Às vezes acontece. Fecha e abre de novo que ele funciona. Acho que bugou. Tá, mas tudo bem, a gente vai monitorando aqui. Bom, então, pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito dos tipos de materiais. A aula passada a gente falou das plantas que a gente vai desenvolver aqui e dos desenhos, de como a gente apresenta o nosso projeto, das tabelas, de como vai funcionar a nossa disciplina, e hoje a gente vai falar um pouco dos tipos de materiais que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em dois grupos, né, em dois grandes grupos. O dos materiais naturais, então os materiais que eles são extraídos da natureza e eles sofrem algum tipo de beneficiamento, né, mas geralmente eles são uma única matéria-prima, né, que aí é o caso das rochas, né, que a gente fala pedras, né, mas um nome, né, que a gente... Pedra a gente fala no sentido geral, né, mas pedra é um termo mais... assim, um termo geral. Um termo técnico, né, o termo certo seriam as rochas ornamentais. Né? Sempre que a gente vai falar das pedras, tal, né, elas são as rochas que elas servem, né, existem N tipos de rochas, né, de composições minerais diferentes, mas elas né, tem as que extraem minério, né, as que extraem os outros tipos de minerais, e tem as rochas que que a gente fala que elas são as rochas ornamentais, né, que aí elas são as rochas que a gente usa na construção civil, né, na arquitetura, na design de interiores, enfim. Aí a gente tem as cerâmicas. Então, as cerâmicas, a matéria-prima básica delas é a argila, né? Assim, bem grosso modo falando, né? A matéria-prima dela é a argila. Mas ela tem muitos aditivos, né? Ela tem ali alguns aditivos que eles misturam na massa, né, para formar a cerâmica. E tem o esmalte em cima da peça. Ela tem ou não o esmalte, né, em cima da peça. Cerâmica, pessoal, a gente fala cerâmica e a gente já logo pensa lá só no revestimento, né, revestimento de piso cerâmico. Porém, a gente tem que a gente tem que lembrar que cerâmica é um material que ele assim, também é uma definição um pouco geral, né, desse material, porque cerâmica ele é tudo, né, desde lá do filtro de barro que vocês têm, né, não sei se alguém tem aí, né, ele é uma cerâmica até o porcelanato, né, então ele é todo tipo ali de material, né, com base na sílica, que ele passa por um processo de queima e que sofre um processo de vitrificação, que é, né? Ele derrete os grãozinhos de sílica, que é né, a matéria dela, e eles se fundem. Então ele sofre por esse processo de vitrificação, que ela fica mais dura do que era antes, né, basicamente. Então, todos esses materiais eles são cerâmicas. Aí a gente tem que, né, se a gente for pesquisar, né, a gente tem que reduzir um pouco, né, e falar de novo também, né, das cerâmicas de revestimento. E nas cerâmicas de revestimento, a gente também tem muita coisa, né? A gente não tem só não tem só a cerâmica, né, o piso. A gente tem o azulejo, a gente tem o próprio porcelanato, né, ele é uma cerâmica, a gente tem os ladrilhos, a gente tem as pastilhas, né, aquelas que vão na piscina, sabe?
aquelas pequenininhas, elas também são cerâmicas, né? Né, elas sofrem o processo de queima lá e elas viram, né, ela tem um esmalte atrás e elas viram uma cerâmica. Mas a gente tem também, não sei se vocês já viram, né? Provavelmente já devem ter visto, né? As cerâmicas que elas são queimadas, porém elas não têm esmalte por cima. O que é o esmalte, né? É aquela camada que vai por cima da peça, né? Por cima do biscoito daí que eles falam na indústria lá. Por cima da argila queimada. É o que dá a proteção para os azulejos, para os porcelanatos. Tem algumas cerâmicas que ela não tem o esmalte. Ela só tem ela só é queimada, né? Que são as lajotas, né? Tem aquelas lajotas, o próprio tijolo, né? É uma cerâmica. Então hoje a gente tem o Brick, né? Aquele Brick Studio, Brick não sei o que lá. Tem vários. Tem um revestimento agora que ele imita um tijolo, né? Ele é só a face do tijolo e ele é só o tijolo queimado, né? Naquele barro que eles queimam, ele tem uma composição lá, ele vai sílica, né? Vai alguns materiais, ele sofre o processo de queima e aí ele sofre o processo de vitrificação, né? Ele une as peças. Então, cerâmica, a gente tem que lembrar que é tudo isso, né? Todos esses materiais que a gente queima, né? E ele sofre esse processo. Inclusive, assim, tem um debate, né, sobre a cerâmica, se o vidro ele é uma cerâmica ou não, né? Mas isso, sim, nos estudos dos materiais e tal, né, um negócio mais complexo, né? Porque ele, teoricamente, ele é né, ele queima, ele sofre o processo ali. Mas ele dizem que sofre um processo diferente, né? E ele não é uma cerâmica em si, né? Mas, enfim, né? Isso é uma discussão para outro dia. Mas a gente pode até considerar o vidro, né, um tipo de cerâmica. Então a gente fala cerâmica, né? É cerâmica, né? É comum. Mas a gente tem que lembrar que tem um monte de materiais que a gente considera materiais cerâmicos. Inclusive os novos, né, Raquel? Aqueles Decton, aquele outro da Consentino, que eu não lembro o nome, que a gente viu lá na feira. Uhum. Né, eles são materiais cerâmicos, só que assim, alta tecnologia, né? A gente fala deles, né, depois. É um nível acima do azulejinho do banheiro aqui, né? É que eu não coloquei foto aqui, mas eu mostro para vocês. O E Helder tá perguntando se o cimentício é cerâmico. hum, eu acho que não, ele não é cerâmico porque Eu entendo que não também. é, ele não é porque o processo dele, né, ele não vai queimar, né? Ele é um processo exotérmico, né? Ele esquenta, mas é por conta da reação do cimento ali com a água, né? Mas ele não sofre o processo de queima. A mesma coisa, não sei se vocês conhecem aí o ladrilho hidráulico. Meu chat bugou mesmo aqui, ele não tá aparecendo. Alguém conhece aí? Voltando, o Helder ainda tá falando que se ele é então resinado. O que? O cimentício? O cimentício é. Hum, Não é resinado também. Na não é porque. verdade, o cimentício é cimentício. Ele é uma composição de cimento, né? É uma composição de cimento. Porque Ele é resinas. um outro tipo aí de material, Uhum. né? Ele é um. Acho que se a gente for classificar, ele é um material composto, É. né? Porque ele tem ali na composição o cimento e a areia. E aí, em reação com a água, o cimento ele forma um gel, né? Que as partículas lá de cimento, né? Elas formam um gel e eles aglutinam as partículas ali de areia. E aí, no caso, se for um concreto, né? Ele tem a pedra também. E aí ele forma um material composto, né? Então ele é um material à parte. E as É, resinas não.
Ele pode ser resinado, mas ele não é uma resina. Não, ele não é uma resina. Porque a resina, ele é uma... As resinas em si, né, elas são compostas... Você tem vamos falar nos termos, né, científicos, né? Ele tem o monômero, né, que é uma cadeia lá de uma partícula, e no processo lá ele sofre um processo de cristalização também, que ele forma daí o polímero, né? As resinas são polímeros, né? São uma cadeia de monômeros, né? Então ele reage e forma como se fosse uma malha, vamos dizer, né? Mas é uma molécula com a outra, né? São moléculas únicas. E o cimentício não, né? É cimento, areia e água e pedra, né? Então, E aí a pode falar. Aline tá, é que você não tá enxergando, né? Eu tô lendo aqui. A O meu Aline chat está disse, aberto, mas ele não está tá. aparecendo. Então se entende cerâmica quando passa pelo processo de queima, correto? Correto, né? Basicamente é isso. É que assim, né, só nessa conversa aqui dá para a gente entender que a ciência dos materiais ela é muito complexa, né? Sim. Dos tipos, tal, né? A gente dá uma big generalizada aqui porque não é a nossa área, né? A gente define aqui só para a gente, né, facilitar o trabalho, né, Raquel? Mas principalmente os cerâmicos, né? E é muita coisa no mercado, né? Muitos itens. Aham, exatamente. Muitos itens. Os cerâmicas, cada dia eles inventam uma coisa nova, né? Mas assim, a gente define. Mas assim, resumindo, o cimentício ele é um composto, né? Um material composto. E o resinado é resinado. E cerâmicas, eles sofrem um processo de queima daí. Queima em alto forno, que aí ele sofre um processo de vitrificação. Né? Por isso que a gente pega uma peça lá de cerâmica, a gente bate e ele faz aquele barulhinho. Né? 2 pessoas responderam só que conhecem o ladrilho hidráulico. Ah, tá. Que a gente estava falando, né? Então, o ladrilho hidráulico, deixa eu compartilhar minha tela e eu mostro. Deixa eu ver aqui, tela 2. Que é mais fácil para compartilhar as imagens. Hein? Uhum. Não é praia, tá, gente? Ai, que pena. Pessoal, vocês provavelmente conhecem, mas é que vocês não sabem o que é, né? É isso aqui, ó, ladrilho hidráulico é essa peça aqui. Eles são peças únicas, né? Deixa eu ver se ele tem uma peça solta aqui. Quem foi para São Paulo, no centro lá, provavelmente já viu. Na aula passada acho que a gente comentou dos pisos das igrejas também, geralmente Isso. são de ladrilho hidráulico, igrejas Exato. antigas, né? Uhum. Igreja antiga. É esse tipo aqui de revestimento, né? Ele é não tem, infelizmente não tem aqui. Geralmente de igrejas esse aqui, né? Com quadradinho. O de São Paulo é aquele que forma, eles são 2 peças, né? Uma inteira preta e uma meio a meio, né? Coisinho que ele forma a bandeira de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Né? Mas esse aqui, ele não é uma cerâmica. Né? Muita gente acha que ele é uma cerâmica, né? Pela classificação, mas ele é um cimentício. Né? Por trás da cor aqui ele tem uma base de cimento e a tinta aqui, né, é um cimento misturado com pigmentos. E aí eles prensam tudo isso seco e aí eles mergulham ele na água. Por isso que ladrilho hidráulico, né? Ele fica tipo um biscoito, né? E aí eles mergulham ele na água para ele reagir com a água, reagir com o cimento e endurecer. Né? É um revestimento super durável, né? Tanto que, né, você vê que nem a gente falou das hospital antigo, igreja antiga, tal, tem até hoje porque ele é mega resistente, só que ele é mega caro, né? Porque Sim. né, as peças são feitas Processo uma. manual, né? Geralmente. Uhum. Antigamente, né? Agora até tem industrializado.
Hoje Tem, a não gente tem? tem. Eu não sei te dizer, Raquel. Hoje Eu o que acho a que gente tem é tipo isso aqui, que ele é um ou adesivo ou cerâmico, que ele imita o ladrilho, né? é. Mas eu Esse, acho que tem processo industrializado hidráulico, não, não tenho certeza. interessante. Coisa para a gente pesquisar daí. É. Então esse aqui é o. Depois eu ponho um link de um vídeo que é bem legal de um cara fazendo e tal, né? É um processo super manual, né? Essas cores aqui, né? Ele tem uma forma de metal como se fosse aquela forma de biscoito, né? Com o desenho certinho aqui, né? E aí ele vai colocando cada corzinha num espacinho, né? Manualmente, e aí depois ele prensa tudo e joga na água lá. Ele endurece na água. Super interessante de ver fazer. E, ele é durável porque ele fica uma camada de cor, né? Ele não é igual à cerâmica, que ele tem a, tem a peça, a argila, né? A cerâmica queimada e por cima só uma camadinha de esmalte, né? E o hidráulico não, ele tem uma camada grossa de tinta, então de pigmento. Então, se você polir ele aqui, né, se ele estiver meio apagado, é só você polir ele e ele revela a cor por baixo, ele fica mova. Então, ele não é uma cerâmica, né? Ele é um, ele é um cimentício. Não tem o cimentício aqui, mas, né, é um cimentício. Uhum. E as madeiras, né? As madeiras, né? Aí a gente tem também uma infinidade de tipos, de espécies. A gente tem as espécies mais comuns. Essa aqui, eu ia falar daqui das pedras e das madeiras, no caso, aqui na apresentação ele ficou faltando, né? Mas eu tenho os links aqui. Existem N tipos de espécies de madeiras e N tipos de modos como a gente aplica a madeira aqui no design, né, no design de interiores, né? A gente pode usar madeira tanto de estrutura, né? Hoje tem uma tendência nas estruturas de madeira, mas não é a madeira que a gente chama madeira laminada colada, né? Eles são tábuas de madeiras de reflorestamento que eles colam, né, num processo industrial lá, e eles formam umas vigas super grandes, pilares e tal. Eles fazem todas as estruturas de madeira. Mas o que a gente usa aqui são as de revestimento, né? Que aí são em tábuas, em decks, em placas, né? Que são os parquetes, em, em peças pequenas, né? Que é como é que chama? Que é o... Laminado? Não, o de casa de vó, o Ah, pequenininho taco? retangular. Isso, taco, Taco? É. é. Fugiu aqui o nome. Tem o taco, né? Quem conhece o taco aí, né? O taco ele hoje o que a gente vê de taco a gente chama de taquinho, né? Porque ele é uma É. pecinha bem fininha, né? É. Que aí não, né, não dura nada, né? O taco mesmo ele é uma peça grossa, né? De, sei lá, uns 1 centímetro, né? Quase mais. Que aí você É. conseguia polir ele, né? E durava E mais. hoje, se eu encontro uma obra que tem taco, eu não tiro jamais. Exatamente. Ele é caro, É. assim, ele tem a manutenção, mas ele, né, se você cuidar bem, ele dura para sempre. Não é esse Eu tenho taco. que tomar cuidado que taco pega pulga, sabia? É mesmo? Pulga? É. Pulga, percevejo e cupim, né? Aí se É, tiver com cupim, aí tem que tirar, não tem jeito. aí não adianta, né? Eu acho que deve ser no meio, né? Porque ele fica embaixo É. ali na Uhum. calafetação, né? Mas ele é super bonito e hoje a gente tem os cerâmicos, os laminados que imitam taco, né? Então Uhum. tem isso aí. Mas são essas peças pequenas, né? Que pode ser tanto aqui nesse, que é o que a gente mais conhece, que é o espinha de peixe, ou esse aqui de dama, né? Que não sei se está dando para ver aí, né? Que Tá.
um joguinho, né, de um assim, outro assim, outro assim, outro assim, né, de plaquinha. Deixa eu só falar aqui do chat. Pode falar. Aline, você estava aqui desde o começo, né? A Aline ainda está com dúvida no cimentício. O que são cimentícios? Qual a associação? Eu não entendi o que é a associação que ela está perguntando. Agora já sei que cerâmica é tudo aquilo que passa pelo processo de vitrificação. E os cimentícios? Eu não sei se ela não estava desde o começo. Então, ó, pessoal, cimentício, vamos... É que realmente, às vezes... é que aqui tá ele pronto, né? Eu não tenho uma foto dele cru. Assim, é que cimentício, né, é também um... Ó, esse aqui é um exemplo, né? Um exemplo mais cruzão, né? Cimentício são os revestimentos que... Estava com a prova aberta aqui. São os revestimentos... Spoiler. Olha só, já iam ganhar uma questão ali. Cimentício, pessoal, são os revestimentos, basicamente falando, que eles são feitos de cimento, né? Uma argamassa ali, que quando a gente fala argamassa, pessoal, é cimento e areia. Cimento é só o pó de cimento Portland, né? Que é um... Enfim, não vou entrar nesse assunto ali, mas é só o cimento cru, né? Porque senão a gente vai materiais de edificações. a gente vai enveredando ali para os materiais, a gente se perde. Cimento é só o cimento, argamassa é cimento e areia, e o concreto é cimento, areia e pedra. E todos esses vão água, né, para formar aquele processo. Então, cimentício são os revestimentos que são feitos de argamassa, né, que é cimento e areia. Eles podem ou não ter um aditivo para ele secar mais rápido, enfim, né, mas basicamente cimento e areia. Então são esses tipos aqui. Esse aqui é um tipo um pouco mais antigo, né, mais comum, e o que a gente vê hoje também é atérmico, né? né, como ele resiste bem à temperatura, né? Ele é um revestimento durável, né? A Aline está dizendo que são lindos e caros, mas nós temos o maior fabricante aí conhecido no mercado é o Castelato, né? Que realmente as peças são caras, mas a gente tem outros fornecedores, inclusive lá na Bandini tem, né, Aline, com preços mais acessíveis. Geralmente são vendidos por peça, né? Então ainda é um revestimento caro. É um revestimento caro porque né, ele é uma peça cara, né? Se você for comparar né, o cerâmico, ele tem, sei lá, uns 6, 8 milímetros, dependendo do revestimento. As peças cimentícias, o cimento em si, como ele não sofre o processo de vitrificação, ele só, né, tem o processo ali do cimento, ele, em peças muito finas, ele trinca, né? Ele não resiste. Então é preciso que essas peças aqui, elas sejam grossas. E aí, né, se você for comparar uma parede dessa aqui inteira de cimentício e uma parede inteira de cerâmico, o cimentício, lógico, vai muito mais material, né? Material, tempo, custo no transporte, custo no armazenamento. Então... E até mesmo o risco, né? O risco de quebra está embutido no preço. Exatamente, o risco de quebra. Né, as argamassas, né, e concretos, eles têm a característica inerente, né, que é a característica... Tá falando chique hoje, né? Tem que mostrar um pouquinho, né, queimar o dicionário. Eles têm a característica de trincar, né? Isso é natural dos cimentos, né? É como ele seca,
ele vai formando microfissuras, né, que a gente fala. Isso é super comum, não é um erro do fabricante ali, mas ele tem fissuras, né? E aí eu não sei como a Castellato faz para ele ficar super liso, né, e sem fissura. Então por isso que é caro, né? E lógico que tem também o custo de pesquisa, desenvolvimento e tal, né? Porque, né, como vocês já devem ter visto, a ciência dos materiais ela é super complexa, porque eles têm que fazer um material que ele resista a todos os modos que os clientes querem usar, na parede, no piso, no teto, por dentro, por fora, molhado, seco, né? Então, imagina. Mas sim, eles são realmente caros e então os cimentícios são esses aqui, ó. Hoje em dia o que você encontra de cimentício é isso aqui, né? Que são os famosos 3D, né? São esses que ele tem em volume, né? Hoje a gente tem os de polipropileno, né? Os de gesso que imitam o cimentício, mas o original, né? Isso aqui é um cimentício, né? Sobe um pouquinho, coloca aquele que tem a vegetação, é da Castellato. Embaixo da setinha, não? Desce agora. Ó, o verde aqui, ó. Esse aqui? Não. Vem pra esquerda. Aí, calma. Ah, tá, perdão, Aí. esse aqui. Deixa eu... Aí. É A da Castellato Castellato esse? lançou esse ano, a gente viu lá na feira. É. Pelo menos, não sei se esse mas o lançamento foi da Castellato, que tem a vegetação no meio. Então, super bonito, né? Super bonito. Infelizmente é difícil da gente usar porque apartamento não pode usar o cimentício, né? Muitos apartamentos não deixam. Na verdade, apartamentos de R$ 1 milhão a gente consegue. Agora, Com MRV, sem certeza. chance. Acho que mesmo se eles permitissem, também não seria muito caso, né? Porque ele é mega caro, né? Não, mas é por conta do peso, né? Na Sim. estrutura e tal. Então, mesmo se a estrutura aguentasse, né? O projeto ia ficar bem caro. É. Então, Enfim. Eu uma vez orcei, só para eles terem uma ideia. Para um apartamento, a parede acho que tinha parede de entrada, uns 6 metros. Ficou por volta de, acho que 9, 10 mil reais. É caro. São muito caro. pesados, Felipe. Quando a gente trabalha em apartamento, principalmente esses MRV, né? Que geralmente são Minha Casa Minha Vida, a gente não pode utilizar para não sobrecarregar a estrutura, tá? Do prédio. Que são feitos com alvenaria estrutural, né? Lajes finíssimas. Exatamente. Eu costumo dizer que quando eu fiz edificações, as lajes eram de 25. Hoje tem laje de 8. Nossa, morro de medo. Pois é. Feito de isopor, né? É que também a regulamentação de reforma de apartamento ela sempre foi meio confusa, né? E nos últimos anos eles fecham um pouco mais o cerco, porque antes era a terra de ninguém, né? Podia derrubar a parede, abrir parede para pôr ar-condicionado, né? Então era meio perigoso mesmo, mas não que também eles não tenham parte nisso, né? A Amanda está perguntando se é seguro. Acho que é a espessura da laje, né, Amanda? Na verdade, assim, existe um engenheiro responsável. A gente imagina que ele está trabalhando com um mínimo, né, de segurança. A gente tem aí a margem de segurança. Eu imagino que 8 seja perto sei lá, da tragédia. Mas, por isso que a gente fala, né, que escuta o vizinho andar no apartamento de cima, que o seu vizinho escuta você na parte de baixo, é por conta da espessura da laje, né? Que não pode falar nada que o vizinho escuta. Então, eu temo, assim, eu não sei se eu moraria num apartamento com uma laje dessa espessura. Não sei.
É, É, enfim. assim, eles não colocariam, não sofreriam não correriam esse risco aí, né? Mas, Ah, não sei, Henrique, sabe por quê? Já trabalhei em prefeitura, né? E quando a obra é licitada, ou nesse caso aí que ganham concorrências, tem foge razão, tudo ao memorial descritivo, né? tem A gente razão. sabe disso. Quando eu ia fazer a vistoria, nossa senhora, não era nada do que tinha sido licitado. Uhum. Então, eu tenho um pouco de medo. Se o apartamento for da construtora, acho que aí ela não vai querer correr o risco, né? Mas de É, repente é uma incorporadora que foi contratada, sei lá. Eu, uhum. hein? A gente É, sabe que o brasileiro sempre gosta de embolsar um pouco do dinheiro da obra, né? é, Nesses casos de obras grandes. isso é complicado, né? É uma realidade aqui nossa. É, E, inclusive, a gente vai. Acho que podemos comentar das RTs, sim. né? Que já que a gente estava falando de revestimentos, né? RT, né? Não sei se vocês, a Aline, né, que trabalha É, na Bandini. na Bandini, né, em lojas de móveis e tal. Isso é um assunto, assim, um pouco polêmico, mas hoje ele, pelo menos pelo CAL, né, não sei pela ABD, mas pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que antes era o CREA, né, que era junto com a Engenharias e Agronomia, e agora é separado, né, pelo menos pelo CAL. A RT, a famosa RT, né, é, que é a reserva técnica, né? Essa é uma prática comum, né? Mas, sim, visto por muitos profissionais, principalmente pelo conselho, ela é uma prática que ela é ilegal, né? Já que a gente está falando de dinheiros e tal, né? E de revestimentos em si, ela é uma prática ilegal. O que é RT? Sempre quando você vai. A gente sempre tem muitos parceiros, né? Quando a gente vai fazer projetos, a gente tem lojas parceiras que, né, a gente fecha com eles, eles dão desconto, às vezes, em materiais, né? Ou se compra sempre com eles e tal. Mas tem uma questão, uma prática de reserva técnica que é um percentual que o profissional ganha da loja, né, um percentual, né, 10%, 5%, 8%. Isso é super polêmico, por quê? Teoricamente não terá nada demais se esse valor não fosse acrescido no preço muitas vezes no preço do cliente, né? Às vezes eles dão um desconto, um desconto não, eles dão uma porcentagem da compra pro pro profissional, né, pro arquiteto, né, às vezes eu, a Raquel, vai comprar lá numa loja X, eles falam, a gente tem uma RT aqui de 8%, né? Ou seja, o cliente faz uma compra lá de R$ 1.000 e aí 8% daquilo ele vai pro profissional. Porém, muitas vezes esse valor é adicionado no valor do cliente, né? Então, uma compra que ia sair mais barato para o cliente, ela acaba sendo mais cara por causa da RT. E muitos profissionais eles abusam disso, né? Eles especificam justamente o material mais caro para ele ganhar uma RT maior, né? Uma reserva técnica maior. Essa é uma prática que muita gente vai falar, não, mas né, isso é comum, tal, não é só eu que faço, né? Mas é uma prática que ele é complicado para o cliente, complicado para o profissional também, né? Porque aí o cliente fica desconfiado, fala, não, você vai estar me oferecendo isso porque você quer ganhar mais, ou o cliente, que nem eu falei, ele especifica uma coisa só para ele ganhar uma RT maior, então é um tema super complexo, né? Super complexo não, super controverso, porque teoricamente você já está ganhando o projeto do cliente, e se você fizer acompanhamento de obra, você já vai estar ganhando por aquele material, né? Acompanhamento de obra, geralmente a gente cobra um percentual do valor total da obra para acompanhamento. Então, teoricamente, você estaria ganhando duas vezes, né? Se ele compra um piso de R$ 1.000, você já vai estar ganhando esse percentual sobre isso.
E aí você, na loja, você ganha, teoricamente, da loja, né? Mas aí você está ganhando do cliente. Então, fiquem atentos, né, nessa questão da RT. Hoje em dia, ela pelo CAL, ela é regulamentada como uma prática ilegal. Então, se um fiscal, se alguém denunciar, um arquiteto, no caso, fazendo essa prática, ou loja, né, eles tomam uma multa, né, uma multa, não sei quanto que é, né, mas é uma multa pesada, assim. Então, eu aconselho meus alunos a não, né, não seguirem por essa rota, né, porque vocês já vão ganhar o projeto, né, vocês têm que ganhar o projeto, o dinheiro do cliente pelo projeto, não por ele gastar mais ou menos. Aliás, uma das nossas atribuições é fazer com que o projeto ele seja eficiente, ou seja, ele faça mais com o dinheiro que ele tem, né? Então, RT, né, é complicado, né, mas eu sugiro para vocês que, né, não sigam por essa via aí. O problema da RT é que muitos profissionais acabam denegrindo a classe, né? Tem profissionais aí na área que a gente sabe que não cobram o projeto e escancaram para o cliente que as lojas pagam comissão. Então, se ele fizer o projeto, o cliente tem que comprar nas lojas que ele indicar e ele não cobra o projeto, porque ele vai ganhar comissão. Então, assim, é um lado B muito triste da nossa classe, né? A prática indevida já é discriminada, né? E além da gente ter aí concorrentes no mercado que fazem projeto praticamente de graça, tem os que fazem de graça. Então, é uma concorrência desleal, né? Que eu tenho aluguel, tenho telefone, força, e tenho toda minha bagagem aí, né? Não dá para fazer de graça. Não dou Exatamente. dica, né? Eu vendo. Essa é uma resposta boa, pessoal. Que perguntarem, quero uma dica aí de um projeto. É justamente o que eu vendo, não é o que eu dou, né? Amanda, todas as empresas que trabalham com arquitetos e designers e engenheiros praticam aí o agrado da comissão, né? O CAL não aceita, mas o CREA e a ABD aceitam, então não tem como, né? A gente falar não vai aceitar, não pode fazer. Tem alguns polos, né, de arquitetos que dizem que são premiações, não são comissões. Então, eles burlam a lei e acabam aí oferecendo. Exatamente. Parceria sempre tem, isso é normal, né? Mas Sim. A partir do momento que o seu cliente ele sai perdendo, aí isso fica complicado, né? Sim. Não pode aumentar o valor, né, do produto por conta disso. Isso. Se ele aí tirar prejudica o cliente. se a loja tirar do próprio lucro, tudo bem, né? Mas não pode aumentar daí no cliente, né? Isso. Aí é parceria. Porque aí justamente isso também ocorre, né? O cliente, que nem a Raquel falou, né? A gente vai muito com o cliente na loja, né? O arquiteto vai com o cliente na loja, é um valor X. E aí ele vai na loja, às vezes atendido por outro vendedor, é um valor mais baixo. E aí o cliente fica, ué, como assim, né? Tô entendendo. Tô entendendo. Aí é complicado. Mas, só para vocês saberem disso, né, que é uma prática que ocorre muito aí para vocês saberem como lidar, né, avaliarem daí, né, a gente, né, todo mundo aqui é crescido, né, não tem nenhuma criança aqui, a gente sempre dá, assim, o caso para vocês analisarem, né, vocês têm que pensar um pouco no que é ético para vocês. Né? É ético vocês ganharem 2 vezes do cliente? Não é? Não sei, né? Aí a gente fica a questão, né? Fica o questionamento. Bom, voltando daí. Então, cimentícios, ok? Todo mundo
Quem que estava? A Amanda, né? Ou a Aline? Aline? Não, Aline, né? não, quem perguntou do cimentício É, foi a Amanda. Amanda, né? Isso. Então, os cimentícios, né? Procure ali, se você quiser saber um pouco mais da Castellato, né? Que é um revestimento um pouco mais sofisticado, né? Mas são os cimentícios. O Johan tá. Bom, só para finalizar o assunto, Pode. ele está perguntando, no caso, nós mandamos a lista de materiais a ser comprado pelo cliente ou vamos junto com eles? Aí tem as duas situações, né, Johan? Vai depender de como o cliente te contratou. Na verdade, a nossa forma de remuneração vai de profissional para profissional. Tem profissional que só cobra metro quadrado, tem profissional que cobra o projeto mais acompanhamento em loja, tem profissional que não acompanha a loja ou só acompanha em loja. Então, aí vai do profissional. Você pode mandar a lista, você pode ir junto, você pode cobrar para ir junto, você pode não cobrar, eu cobro, né? Porque, por exemplo, vou na Bandini, eu fico lá a manhã inteira com o cliente e o meu tempo é dinheiro, né? Então, não vou trabalhar de graça, eu cobro para ir com ele. Mas, enfim, cada um vai fazer aí o seu esquema de trabalho. Né? O comum é a gente cobrar, né? Esse acompanhamento, porque tempo é dinheiro. Hora técnica, né? Hora Geralmente a técnica. gente fala. Então, o acompanhamento material, né? Material é uma parte grande ali do custo da obra, né? Sim. O revestimento é uma parte grande do custo da obra, né? Então é bom a gente estar atento a isso. Bom, então aí a gente estava falando das madeiras, né? Então tem N tipos de modos da gente aplicar a madeira. E aí a gente tem hoje as cerâmicas que imitam a madeira e, né, que se for o caso de você só estético da madeira, né, é muito indicado o cerâmico, porque ele pode não ser tão durável quanto, né, uma madeira, mas ele exige muito menos manutenção. Né, ele não precisa invernizar, não precisa lixar, não empena, não racha, não trinca, né? Então se for só pela estética, os cerâmicos, eles hoje em dia com as impressões HD, né, que eles falam lá, eles só de perto você consegue ver mesmo que não é uma madeira, né? E lógico pelo toque, né? Porque o cerâmico ele tem o toque frio. Mas se for só pela estética, os cerâmicos eles atendem muito bem. Mas se for pelo conforto, não tem o material que ele se assemelhe daí à madeira, né? O conforto térmico dele porque ele não é frio, né? E ele não guarda o calor, né? Ele não armazena muito calor. Mas ele, assim, ele é um revestimento sofisticado que ele exige manutenção. Ele é por si só um revestimento caro, né? O piso de madeira natural ele é um revestimento caro, né? Mas ele é para algumas situações, né? Hoje em dia usa-se muito na parede, né? Nos painéis de madeira, né? Aqueles blocos ali como pastilha, ou mesmo no forro, né? Os forros em projetos de alto custo, né? De mais sofisticados que tem forros não aquele forro comum, né? Tem o lambril, né? Tem alguns forros de madeira bonitos, né? O lambril também é bonito, né? Mas tem alguns outros forros diferentes, né? Então hoje acho que usa mais na parede, no forro, do que no próprio piso. Do que no né? piso, E eu acho bonito, né? Mas é um revestimento um pouco caro. E aí a gente tem os sintéticos. Né? Então, o que a gente vai considerar os sintéticos? Os sintéticos aí que eles passam por um processo
industrial, né? Não que os outros não passem por um processo industrial, né? Cortar uma pedra é um mega processo ali, né? E as cerâmicas também. Mas que, assim, eles geralmente são mais de um material, são materiais plásticos, né? São materiais compostos, né? Que aí a gente tem os carpetes. Ah, professor, mas carpete não é fibra natural? Antigamente, sim, né? Os carpetes e tapetes eram de fibras naturais, né? De algodão, de lã. Porém, não sei se alguém aqui tem rinite, né? Uhum. Ou alergia. Eles são famosos porque eles desenvolvem ali, eles permitem o desenvolvimento de bactérias, de ácaros, né, pulga, né? Porque ele é um material natural, né? As fibras, né, elas não são lisinhas, né? Elas têm escamas, né? Igual o cabelo, né? Tem as escamas lá. Eles não são lisos, então eles proliferam ali os bichos, né? E aí quem tem alergia e tal. E também sujeira, né? Manchas. Então, hoje em dia, 90% acho que 99% dos carpetes que a gente vê aplicados novos, né? Eles são de fibras sintéticas. E aí a gente tem o nylon, o polipropileno, o poliéster, né, que são fibras sintéticas daí, né, fibras plásticas, e cada um, né, com a sua característica. Mas ainda usa carpete, né? Mau calor, Brasil, onde já se viu? Né, nessas semanas aí que a gente viu o frio que o Brasil pode fazer, né? Aqui, não sei aí, né? Mas aqui em casa fez um frio danado. Nossa, ainda tá fazendo. Odeio frio, gente. Eu gosto um pouco, Não gosto. mas fez muito frio. Eu prefiro como hoje, assim, tem um pouquinho de sol, né? Mais fresco, né? Mas em ambientes comerciais e ambientes comerciais não, ambientes de escritório ainda usa-se muito, porque ele tem essa característica de conforto acústico, né? E conforto térmico também, né? Em climas mais frios. Mas né? Hoje os escritórios eles têm a planta, aquela layout aberto, né? Você não tem mais cubículos, né? Aquela andar todo aberto. Então imagina um monte, igual um restaurante, né? Todo mundo falando no telefone e tal, conversando com um colega, muito barulho. E o carpete ele ajuda nessa situação de conforto acústico. E também um conforto térmico, né? Ele é mais confortável para você andar nele, né? Em climas mais frios, né? Em esses ambientes de escritório que tem muito ar-condicionado e tal, ele dá um certo conforto. Mas hoje eles são feitos de fibras sintéticas. E aí a gente tem os laminados. Aí, você quer falar um pouco dos laminados, Raquel? Só um panorama? Posso falar. Bom, hoje o laminado tá bastante em alta, né? Nada mais é do que réguas de MDF, onde são estampados também aí as, as madeiras, né? Os veios e nós das madeiras. Antigamente eles eram colados, né? Hoje acho que poucas linhas têm o colado e eles são feitos em forma de clique, né? As réguas eu acho que tem aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, e a gente instala sobre piso mesmo. Você pode ter aí um piso cerâmico, a gente consegue instalar sobre ele, a não ser que esteja muito desnivelado, né? Aí precisa fazer uma pequena regularização no piso. Existem algumas espessuras, né? Diferentes aí de régua, que acho que variam de 3 a 5, de 2 a 5 milímetros. É óbvio que com isso também encarece e diminui ruído, né?
Tem algumas pessoas que vocês vão ouvir falar. Eu gosto do laminado, mas eu não gosto do tec-tec-tec, né? Quando o cachorrinho anda no laminado, que faz barulho, ou quando o vizinho de cima tá com saltinho, né? Porém, pessoal, as empresas que instalam o laminado, elas vendem a manta mais barata, né? Para geralmente ganhar aí o orçamento. Existe uma manta entre o piso ou o contrapiso, vai uma manta, né? Entre o piso e o laminado. E existe uma manta anti-ruído, que se você colocar, você vai diminuir cerca de 90% o ruído. Então, se o seu cliente falar para você, mas ele faz tec-tec-tec, você já pode dizer a ele que existe uma situação onde o ruído pode ser diminuído, porém vai custar um pouco mais caro, né? E aí, como as cerâmicas, ele também tem para alto tráfego e baixo tráfego, né? Então, a gente tem laminado residencial, laminado comercial e laminado para área mista, né? Por quê? Ele gasta, né? Se eu usar, por exemplo, vamos dizer, num comércio onde passam 5 mil pessoas por dia e eu colocar um laminado residencial, certamente em pouco tempo você vai ter manutenção, vai ficar aquele corredor, né, marcado. Então também é sempre interessante a gente pegar aí a informação do catálogo do fornecedor, né, para a gente não errar na indicação do produto. E aí, acompanhado do kit laminado, aí vem os rodapés, né? Tem o rodapé da linha, que a gente fala, que é geralmente da mesma cor, né, do laminado. E tem os rodapés de MDF ou de eu nunca sei esse nome, poliestileno. Poliuretano. Tem os dois. Eu sempre confundo. Enfim. Mas acho que é o de poliuretano. Poliuretano, que são que você pode, não sei para quê, mas você pode molhar, né? O laminado a gente não pode molhar, então não faz sentido eu colocar um rodapé que eu possa molhar. E aí também, já entrando nesse molhar e não molhar, é o poliestireno e o polipropileno. Polipropileno. São plásticos diferentes. Isso. Entrando nessa questão de pode molhar e não pode molhar, vocês vão escutar muitas pessoas dizer assim: o laminado não pode molhar e o vinílico eu posso molhar. Então, é assim, ó. O vinílico é um borrachão, né? E o laminado é feito de MDF. MDF, pessoal, é uma madeira. Não é uma madeira, é uma madeira industrializada. É um pó de madeira colado em alta pressão, né? Mas não deixa de ser madeira. E o vinílico é uma borracha. Também tem diversas espessuras, tem área mista, o Felipe está perguntando. É uma área onde não é uma residência, mas também não é um comércio que tem muita gente que passa por dia, assim. Ele tem uma transição de média para baixa, né? E tem até a situação de área mista residencial comercial, porque tem pessoas que têm o comércio em casa, né? Por exemplo, um salão de beleza, onde a manicure, a cabeleireira, sei lá, mora e tem uma sala que ela atende as clientes, enfim. Então, voltando na questão de molhar, a gente também não pode molhar o laminado, o vinílico. Óbvio que se cair um copo de água, se cair até no laminado, se cair, não tem problema. Mas eu não posso pegar um balde de água e jogar no vinílico. Por quê? Embaixo dele vai ter a mesma manta que tem embaixo do laminado, né? E como ele é um clique, ele entre o clique a água entra. E aí essa água vai entrar na manta, vai apodrecer, vai começar a ficar fedido
Então, assim, não é que você pode jogar um balde de água. Ele é mais resistente por ser uma borracha, né? Mas não posso sair lavando. É, aí, Existem essas situações aí. E a própria borracha já diminui o impacto, né? Então ele faz menos barulho aí no tec, tec, tec. Hall de prédio é área mista. Aline, eu prefiro, eu não sei qual eu prefiro. Eu tenho laminado, eu gosto bastante dele, eu acho fácil limpeza. E o vinílico, ele acho que dá um pouco mais de trabalho para limpar, porque ele é meio hard, né, a superfície dele. Agora o laminado já é lisinho, para limpar eu acho mais fácil. uhum. Mas eu gosto dos dois. Pode passar um Acho. pano úmido. Então, tô respondendo. Pode, Pode pode falar. responder. É que não tá aparecendo. Deixa eu. Esse link que você mandou para mim, Raquel, Hum, da reunião, ou não? hum. Esse link. Não, eu te chamei. Você chama. Deixa eu É, tentar sair e entrar de novo aqui tá. para ver se eu vejo o chat. Peraí, Sim, Susan, essa manta encarece o. Ô, Henrique, se você sair, será que não vai parar a gravação? Verdade. Tá. É. Essa manta especial contra ruído encarece o laminado. Ou o vinílico, sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É que tem um vídeo dele instalando aqui, não sei se dá Uhum, para mostrar a manta, né? Eu vou deixar o legal. link depois desse vídeo aqui, mas é um vídeo bem interessante do laminado daí. A manta, ó. É Essa provavelmente é uma manta mais comum, né? Que é né, a que a maioria das pessoas usam. ele vai aplicar duas aqui. É uma Ah, manta, né? Então esse aqui, na verdade, acho que ele é de impermeabilização. Que uhum, no começo do vídeo ele faz um teste e aí tem essa manta aqui e outra manta, né? uhum. Olha lá, silenciador, essa aí. Ó, deixa eu, né, o Silent Black. Isso. Então, ele vai uma manta Essa é a por maneira todo. correta de instalar o laminado, que ninguém instala. Só coloca Uhum. aquela mantinha simples lá, a primeira. Só para dizer, né? Porque. É. E aí, pessoal, por que a gente tem que colocar uma manta? Primeiro, o Henrique falou, né, para impermeabilizar. E aí, imagina que a gente não pode ter um bolsão de ar embaixo, porque senão o piso vai se mexer, né? Como é um piso colocado sobre outro, a gente tem que eliminar aí algumas situações, principalmente o ar. Imagina você tá andando e o seu piso está movimentando. Uhum. Fica Exatamente. meio estranho, né? Então ele também ajuda a segurar aí a questão do bolsão de ar. E como o cerâmico, né? Se você tem um bolsão, se você tem um material e você não tem suporte por baixo, muito provavelmente esse material vai rachar, vai quebrar, né? Sim. As Ou então quando juntas. a gente quando o assentador não respeita a junta do material, né? Provavelmente vocês já viram um piso ou um revestimento estourado, né? Ou trincado, porque todo material dilata, né? Então, por isso que existe a junta de dilatação. É aquele Uhum, espaço que ele precisa quando o material dilatar, ele ter o espaço de dilatação e não subir. é, né? Para ele respirar, né? Os materiais E eles têm que dar uma respirada. Então, os laminados. Aí só uma questão lá que vocês vão falar muito ouvir muito do laminado, né? E tem o laminado de mobiliário e o laminado de piso. E o laminado assim que a gente usa no painel de parede, que é o de mobiliário. A diferença assim maior é o material do meio. No mobiliário, aí ele vai usar o MDF mesmo, como a Raquel falou. No de piso, eles usam um que chama HDF. É quase a mesma coisa, só que ele é mais denso, né? Justamente por causa do uso no piso daí. Ele é um tipo MDF, só que ele é um pouco mais durinho daí.
Que horas são 8, tá? Então, os laminados, né? Também muito tendência, né, Raquel? A gente vai. Sim. Ele é barato, assim, ele não é tão barato, mas ele é mais rápido do que você trocar um cerâmico. Sim. Né? Para deixar um apartamentinho pronto, em 1 dia e meio, tá sentado com rodapé e tudo. 1 dia e meio, o apartamento inteiro. Sim. Então, né? Rápido, né? Né? Principalmente agora que a gente quer o menos possível de circulação dentro de casa, né? E apartamentos, né? Que é bem chato, assim, a questão da reforma. Então, hoje a gente tem, né? Os argamassas para assentamento piso sobre piso, né? Que é você colocar um cerâmico por cima do outro. Mas, sim, muitas vezes ele não tá ok, o piso, né? Você tem rachaduras e a argamassa em si ele faz sujeira. Você tem, assim, a maioria das vezes você vai assentar um piso, você tem que pintar a parede daí, porque ele vai sujar, né? Então, o laminado ele é bem interessante para vocês pesquisarem, né? Saberem mais sobre ele, porque a gente vai usar bastante ele. Os dois, né? O vinílico e o laminado mesmo. Tem 2 questões aqui. A Aline está falando o laminado para painel de parede, então ela perdeu a linha de raciocínio. E a Laís está perguntando se não fizer a preparação correta, os pisos podem se soltar. Aí eu não sei se você perguntou, Laís, sobre laminado ou sobre cerâmico. Não, Susan. E a Susan também tem outra pergunta, já falo. Tá, cerâmico. Sim, o piso pode se soltar. Não é a preparação, é o assentamento. Uhum. É igual a gente falou, né? É a base, né? Tudo é a gente olhar como que tá, né? Então, às vezes, né, se tiver muito ruim o de baixo, ou mesmo o que a gente chama de contrapiso, né? O que é o contrapiso? Você tem a laje, né? Muitas vezes essa laje ali depende do pavimento, né? Ela vai estar irregular, aí você faz o contrapiso, né? Que é o acabamento da laje, né? Se o contrapiso estiver muito irregular, aí você tem que aí usar um pouco mais de argamassa e tal. Ou se ele tiver, que a gente comentou, com umidade, aí tem que resolver a umidade. No caso, tem que resolver a umidade, né? Principalmente no caso dos laminados, que a Raquel falou, né? Ele mofa. Então, sim, depende de tudo, né? Da preparação da base, mas, que nem a Raquel falou, é muito do assentamento. Essa E questão aí, alguém perguntou aqui para cima também se para fazer piso sobre piso precisa da avaliação de um engenheiro. Aí depende, né? Se for num desses apartamentos que a gente citou, de MRV, o síndico mesmo já vai te dizer que não pode. Porém, tem construtoras que se você tirar o piso, você perde o piso original, você perde a garantia do apartamento. Então é uma briga de foice aí, né? E aí, também falando em piso sobre piso, pessoal, muitos dizem, eu vou colocar piso sobre piso porque, nossa, não preciso tirar o piso, vai ficar mais barato. Lé do engano. A argamassa de piso sobre piso é bem mais cara que a argamassa convencional. Então, vale a pena fazer os 2 orçamentos para ver realmente aonde você vai conseguir economizar, tá? Exatamente. Na nossa área aqui tem muito disso, né? O barato sai caro. Tinta, revestimento, argamassa, móvel, né, Raquel? Móvel Sim. barato. Então, assim, infelizmente, as coisas que duram mais, elas custam mais. Então, não, as coisas têm o preço. Tem a inflação, tal, né? Tem a taxa de material sofisticado, mas, assim, é uma regra geral. Mais barato dura menos. Não tem como. E na nossa área tem muito sabichão, né, Henrique? Muita gente que assiste Irmãos ao ombro.
Instagram, YouTube, Irmãos à Obra. Então, assim, nós somos formados e somos extremamente técnicos. As pessoas que estão assistindo o Irmãos à Obra são pessoas leigas, né? Então, existe uma diferença. Ah, eu vi no programa que assim dá para fazer, que não sei... Não é assim, gente, né? Tanto é que a gente explicou para vocês na aula passada. A gente faz o projeto, faz tudo certinho, mas a hora que chega na obra, às vezes muda tudo, né? Não é que nem projeto online. Eu faço projeto online. Só que assim, eu não. Algumas coisas não dá para serem feitas sem eu estar na obra, sem eu saber o que vai acontecer. Então, não é tão simples quanto parece, né? Consigo fazer um projeto para o cliente. Eu já tive cliente da Bahia, que eu mandei projeto para lá, executou tudo certinho. Porém, não adianta eu falar, ó, eu vou fazer um acompanhamento da obra online. Não tem como, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com os sabichões, com os formatos pela internet, que, como a gente sempre diz, o papel aceita tudo. Mas na hora de executar, nem tudo dá certo. Né? Exatamente. Então, e aí ficou a dúvida do painel que é usado na madeira, que a Aline ainda tá. Que ela na parede, que ela perguntou aqui, que ela ficou na dúvida. Então, aí é uma questão, você que trabalha mais com os laminados de móvel, os laminados de piso, a gente pode aplicar na parede também, mas o vinílico não, já daí, porque ele não responderia muito bem ali. Mas os laminados de piso, eles são réguas. E, assim, dá para usar, mas a vantagem daí de um laminado para mobiliário, né, é que ele é uma placa, uma chapa. Então você tem uma peça única. Mas e eu tive uma reunião com a Luciane da Duratex, ela é a arquiteta que me atende da Duratex, e ela fica possessa quando ela vê laminado de piso em parede e teto. Então. Porque não foi feito para isso. Ela disse, Raquel, os arquitetos querem inovar e eles acabam utilizando produtos que não são para aquele fim. E aí começa a dar manutenção. Imagina o laminado no teto. Ele não foi feito para estar no teto, né? Então, assim, ele não é colado, ele é clicado. Então, a régua começa a envergar, começa a soltar, porque não é a função dele estar no teto, né? Então, mais uma vez aí, pessoal, a gente sempre diz para vocês, quando vocês vão buscar uma informação sobre produto, vocês não vão buscar no Google, vocês vão buscar no site do fabricante. É ele que vai dizer para vocês se pode, se não pode, aonde está a especificação de uso, de instalação, garantia, enfim. Vocês nunca vão no Google e vão digitar assim, laminado Duratex, e aí entra no site da Leroy Merlin. Não. Laminado Duratex, eu vou no site da Duratex. Aí sim eu vou conseguir falar para o meu cliente com propriedade para que serve, para onde serve, por que não serve, tá? É sempre no site do fabricante. Exatamente. O fabricante está lá, né? Eles gastam uma grana de atendentes de telefone, de técnicos, né? Então, usem, né? A gente já paga caro no material, então vamos usar, né? Aí a chapa que a gente usa, que dá para usar na parede, são as chapas de marcenaria, né? Elas medem 1,83 por 2,75. Temos diversas espessuras, 3, 6, 15, 18 e 25 milímetros. Óbvio que quanto mais espessa, mais pesada, né? Uma chapa de 15 milímetros tem aproximadamente 80 quilos. Então, a de 25, a de 18 já é mais pesada, a de 25 é quase o dobro do peso, né? Então, também tem que ser pensado nisso. E também existem, por exemplo, empresas como a Fórmica, que tem chapas que a gente consegue colar em MDF cru ou MDF revestido.
e suportam sol, luz, vento, né? Então elas podem ser Tornado. usadas externamente também em fachadas, Uhum. né? É, eu particularmente não gosto, porque mesmo sendo para fachada, eu já vi diversas fachadas aonde a fórmica descola. Ixi. Então, eu acho que eu usaria um ACM, né? Tem tantas outras soluções aí para Uhum. fachada que vão durar, né? MDF é madeira. Ele é feito, a composição dele é de madeira. Então, madeira e água não combina, né? Madeira e sol vai envergar, enfim. É. Principalmente o MDF, né? Que ele é Sim, são partículas, né? E ele é uma esponja, né? Não sei se é. vocês já tiveram um móvel de banheiro assim, né? A base da porta, né? Os mais simples, né? Às vezes uma chapa mais barata, a base da porta lá ele fica estufada, né? Porque ele absorve a umidade e ele estufa, não tem jeito. Sim, na Tem... verdade, é aquele vãozinho que fica entre o corte da chapa de MDF e a fita de borda. Naquele vãozinho entra a umidade, né? E aí vai chegar uma hora que, se for, por exemplo, jogar água, né? Que nem muita gente lava a cozinha e joga água e não seca o armário. Aí fala, nossa, mãe, encheu tudo. Mas eu seco, faço tudo certinho. Mentira, Não adianta. mentira. Não adianta. É. Que nem. Eu não quero móvel branco porque vai ficar amarelo, né? Vai ficar amarelo porque tá usando Veja. Não tem outra explicação. Não seguem o que a gente fala, né? Aí acaba É, perdendo o móvel, fica amarelado mesmo. Mas enfim, a é, gente vai falando e vai entrando em outro assunto, né? sim, a gente acho que não pode dar aula junto não, é que a gente fala Então, muito. E aí só uma questão da água, né? Que a água é água, gente. A água é indômita, né? É é, só mais uma palavra. Assim, se tiver umidade, você tem que resolver a fonte. Não adianta você, vou colocar aqui um revestimento cerâmico para tampar. Não adianta. Ele vai cair esse revestimento uma hora ou outra, né? E a mesma sim. coisa com os laminados daí. Bom, para a gente concluir aqui dos tipos. Né, os laminados, então, a gente vê que é uma grande parte daí da nossa, que vocês vão trabalhar. E aí as resinas também, as resinas, aliás. Né? Resinas, pessoal, aí, resina é o que a gente vai falar dos materiais que eles são, que eles geram, estou embananando aqui, né? Que eles vêm numa forma, as que a gente usa, né, de revestimento, vêm numa forma líquida, e aí por um processo de cura, né, ou seja, de secagem lá, ele forma uma camada, ou ele endurece, né? Aí a gente, tintas, né, se a gente for classificar, a tinta é um tipo de resina, né, um tipo de resina, porque ele tem as resinas, né, o PVA, latex, que aí é o pigmento, ele está em suspensão nessa resina junto com o solvente, né? No caso da tinta, o endurecimento é em reação com a evaporação do solvente. Mas se a gente vai falar de revestimentos resinados, a gente está falando daí desses que a gente usa em piso de quadra, né, que é o PP, né, é o, que é aquele é como se fosse uma tinta, né? Ele é aplicado lá em rolo e ele forma uma camada protetora daí no piso, né? Existem vários tipos de resina, né? A gente tem a resina epóxi, a resina polipropileno, né? A gente tem enfim, um monte de tipos de resina e cada um ele dá uma característica diferente, né? Essas de quadra, que a gente chama, que é a resina epóxi, ela de quadro, de oficina, né? Às vezes oficina mecânica usa também. Ela é uma resina que ela forma uma camada fina,
né? Ou seja, se o de baixo ali, né, o cimento da quadra, ou tem muita gente que aplica sobre o cerâmico, né, ela vai filmar, né, que eles falam, ele vai transpor toda a irregularidade do de baixo, ele vai aparecer na resina, né, na resina epóxi. Mas a gente tem hoje né, eu não gosto desse nome, né, mas um que o pessoal fala que é o porcelanato líquido. Tá? Eu não gosto desse nome porque justamente é o que a gente estava falando, ele engana o cliente, não tem nada de porcelanato, a não ser o brilho. Mas mesmo o brilho, né, ele fica brilhoso, ele não fica ali espelho como o porcelanato. O que é o porcelanato líquido? Ele também é uma resina epóxi, mas é uma composição diferente porque ele forma uma camada mais grossa e ele é autonivelante. Ou seja, se você tem uma leve, né, irregularidade no piso, ele vai uniformizar isso, né? E aí o aplicador ele vai massagear um pouco essa resina, né, para ela entrar nos cantinhos e para ele nivelar um pouco. Mas na própria cura, na própria secagem dela, ela vai nivelar, né? Vai autonivelar e aí ele fica uma camada lisa por cima. Né? Então mas aí ele forma uma camada um pouco mais grossa do que a resina epóxi de quadra. E geralmente essa de porcelanato líquido, elas são que eles falam bicomponentes, ou seja, ele tem a resina e ele tem o catalisador, que aí vai acelerar o processo de secagem, de cura da resina, né? Ele vai endurecer, ele acelera o endurecimento da resina. Então, eles são dois componentes e eles se autonivelam, né? Ela fica lisinha por si só. E aí, nessa resina também, ele vai pigmentos, né? Tem a resina a cristal, que ela é transparente, que aí as pessoas colocam adesivos por baixo e a resina por cima. Deixa eu abrir aqui, senão eu vou... Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Sim. Resina. Mas, pessoal, atentem-se com esse nome, tá? Usem a resina autonivelante, né? O nome, né? Que ele é mais correto. Eu, particularmente, não gosto muito disso aqui, né? Desse tipo aqui que coloca o adesivo por baixo, porque a gente tem que tomar cuidado com essas imagens e tal, porque cansa, né? Nossa Senhora. Né, que esses aqui estão bem exagerados, né? Mas tem um tipo esses aqui que é um pouco mais tranquilo. Mas assim, cansa, né? E para você tirar isso aqui, né? Eu nem sei, né? O trabalho que dá para você remover isso. Mas é esse Tem que tipo. quebrar tudo, né? Então, imagina, tirar isso aqui colou no piso, né? Você vai ter que. Sem contar, gente, que dá pra ver calcinha, viu? Exatamente. E que nem porcelanato com brilho, né? Pra colocar num escritório onde o uniforme é saia. Tem que tomar cuidado com as especificações. Exatamente. Olha o espelho que é isso aqui, né? Deixa eu abrir meu nome aqui. Olha o espelho. Esse aqui, nessa situação eu acho legal, né? Porque ele forma um piso. Qual que é a vantagem daí, né? Pô, você está falando um monte de desvantagem, né? Qual que é a vantagem? A Olha esse vantagem fogão, gente. Desculpem. exatamente. É um fogão top. É um lofra, eu acho. Né? É. Aqui todos, né? Os metais aqui também, né? A Uhum. bancada. Qual que é a vantagem, né? Ele forma essa camada aqui que ele não tem fissuras, né? Como a resina ele vai preenchendo os espaços, ele forma uma camada que a gente chama, esse tipo de revestimento, que ele é uma peça só, a gente chama de revestimentos monolíticos, ou seja, ele é uma peça só, né? Mono, né? Litos é uma pedra, então monolito é uma pedra só, vamos dizer. Então ele é não é como cerâmico, a pedra ou laminado, né? Que são peças individuais, ele é uma peça só. Então, por isso que
às vezes oficina mecânica usa, né? Porque se você tem um derramamento de algum material, ele não vai entrar nas fissuras e poluir o solo, né? Não sei se eles estão muito preocupados com isso, mas é porque ele é um pouco mais fácil de limpar daí. Ele não vai impregnar tanto. E no caso de cozinha, imagina, molhar, muito mais fácil, né? Porque ele é uma coisa só, então ele não vai entrar nas fissuras. Ele forma uma camada monolítica daí. E aí ele não tem os rejuntes, né? E aí com os pigmentos, você tem muitas cores, né, para aplicar. Você pode tanto o sólido, que eu acho mais bonito, quanto o mesclado, né? Deixa eu pegar um que está bem diferentão aqui. Acho que esse aqui, né? Esse aqui, na verdade, é o cristal, que é o piso cimentício por baixo, né? Mas esse aqui é um mesclado, né? Que ele pega dois pigmentos, ele mistura, né? E na aplicação eles formam esses padrões, né? Tem os cobres, né? Que ele tem umas partículas, né? Que eles brilham, né? É super interessante, mas é aquela questão da gente projetar para o futuro, né? O quanto isso vai cansar, né? Aí vem aquela pergunta. Nossa, esse de moeda é triste. É triste, é. A gente Aí não vem fala aquela para não ser pergunta, tendencioso, né? né? Ah, essa imagem é ótima para eles entenderem do rapaz Ah, aplicando. isso. Aí vem aquela pergunta, né? Nossa, mas então, se eu não achei o resinado caro, eu vou pintar o piso. Aí vocês vão lá, né? Na loja de tinta, o vendedor fala para você: não, essa tinta eu garanto, pode colocar, vai ficar lindo, vai ficar uma coisa só, igual resinado. Gente, nunca façam isso. Nem que seja a melhor tinta do mundo. Não pintem piso, porque Uhum. ele vai soltar. Vai Aí, arrastar a cadeira, vai soltar, vai arrastar o sofá, vai soltar, vai. Depois vocês procurem vídeo na internet de piso pintado. Não dá certo. Nunca, aí, jamais. é. O Helder tá perguntando se o granilite é um resinado. Boa pergunta, Welder. Ele é mais um cimentício do que um resinado, porque o granilite, o que é o granilite, né? O granilite, marmorite, né? Esses ites aí, eles são pós e partículas de mármores e granitos ou outros tipos de rochas. Eles são unidos por um cimento, uma argamassa. Acho que em alguns casos eles usam resina também. Aí no caso ele pode ser um resinado, sim. Mas ele geralmente é uma argamassa que aí eles, como as partículas daí de rocha eles são coloridas, né? A hora que você pule o piso, pule o piso, ele aparece daí as pedras por baixo. Então ele é mais um cimentício do que um resinado. Aqui é um videozinho. Estão perguntando aqui, a Susan, se o revestimento dá certo pintar. Oi, Susan, não dá certo. Ele vai durar um tempo. Eu já tive clientes que pintaram e mesmo falando que não dá certo, vou pintar. A tinta para pintar revestimento não é barata. É, E aí as pessoas ainda pintam box. Ela enche de bolha, tá? Essa minha cliente pintou perto do fogão. Aí eu falei, é, não vai dar certo. Não, porque eu vi na internet, porque vai dar certo. Aí acende o queimador, esquenta, levanta a bolha. é, Gente, é muito simples. Até quem não entende muito consegue entender. Não dá certo. Não pintem. ciência dos Como? materiais, não adianta. É. Assim, existem as tintas, né? Por exemplo, as tintas não, né? As resinas. A resina epóxi daí própria, ela pode até funcionar, né? Mas sim, é o que a gente falou. A gente tem que analisar não só o local, mas também o uso. Igual a Raquel falou, se tiver cadeira arrastando, passar muito com, né, uma circulação muito grande, ele solta, né? Não adianta, ele vai soltar. Sim.
Aí por que o porcelanato, a resina autonivelante não é um porcelanato líquido? Quase, hein? Aí, ó. Opa, escorregou aí. Por quê? Porque a resina, depende do tipo de resina, ele forma, ele fica, ele faz a cura, né? Ele fica duro, mas ele marca, né? Se você deixa um móvel muito tempo por cima, ele vai marcar essa resina. Ação do sol direta, né? O raio UV na resina é totalmente, ele danifica a resina, ele pode descolorir, amarelar. Ele, às vezes, calor, né? Calor muito intenso, igual a Raquel falou, ele pode danificar, né? Então, assim, de porcelanato ele não tem nada, né? A resina autonivelante. Ela é legal para uma situação que você não tenha muito tráfego, não tenha, é um ambiente que você quer dar uma cor diferente, né? Que você não liga às vezes de trocar, ou as resinas epóxi de quadra, né, essas que formam uma camada fina, que aí sim eles têm o uso, né, aí eles vão durar e tal, mas é, quem já viu quadra antiga já viu, né, ele solta, né, ele tem a manutenção em si, mas ele é mais um material para vocês aí, então, pesquisarem, né, que a gente vai fazer depois. E falando nisso, acho que a gente pode falar da atividade, né, Raquel? Sim. Agora eles vão entregar o que nessa. Agora, 31. Então, como a gente tem pouco tempo, eu acho que aquela pesquisa sobre os materiais de casa. O que você acha? Ah, verdade. Eu acho que a gente não alterou lá, mas a gente Manda. altera, manda aí nas equipes e tal. E aí deixa essa pesquisa de seminário para próxima, né? Porque aí eles têm mais tempo e porque a gente já passou aqui, né? Eu não vou passar agora, mas tem os próximos slides de materiais. Uhum. Mas senão vai ficar muito extenso aqui. Sim. Aqui basicamente é de granitos e mármores. Mas enfim, acho que a gente já comentou um pouco. Sim. Ah, inclusive, quem que me falou aí, eu não lembro o nome da aluna, que trocou, né? Ela veio me perguntar sobre qual mármore ela podia indicar para a cozinha. Eu falei, a gente não usa o mármore na cozinha, né? Ela falou, nossa, eu me confundi, eu indiquei para cliente. Quem que foi, gente? Manifeste-se, por favor. Será que foi a Aline? Aline, como é que você se virou aí com a situação? Hum. Ela tinha indicado, acho que Ixi. crema, foi? Deixa eu ver. Tá aqui. É, o crema, o crema marfil. Já resolvi, disse que não era indicado. Ah, muito bem. A gente não pode. Muito bem, Aline, você se virou muito bem. A gente não pode se confundir, porque, se bem que provavelmente a marmoraria ia falar para ela que não é indicado, né? Mas se de repente a gente indica e o cliente executa, depois dá um problema, né? Que ele é material poroso. A hora que eu falei para ela, porque ele é um material poroso, ela falou: Nossa, professora, agora que eu lembrei da aula, eu me confundi. Eita. Então, deu tempo de reverter a situação. A Aline está pedindo para a gente explicar a atividade. Acho que ela vai ter que sair. Tá. Nós já vamos explicar, Aline. Ó, pessoal, então a gente vai deixar escrito depois para daí, né, quem não estava aqui. Mas a atividade vai ser o seguinte, pessoal. Como a gente falou que vocês, uma das habilidades é vocês identificarem os pisos e revestimentos, né, às vezes por foto ou na loja, caso de cliente e tal. A atividade vai ser o seguinte: no ambiente que vocês convivem, aí pode ser a residência de vocês, pode ser o trabalho, pode ser a sala, a cozinha, o quarto, pode ser o ambiente de trabalho de vocês. Não precisa tirar foto do ambiente, tá, pessoal? A gente não quer invadir a casa de vocês, é só do revestimento.
vocês vão pegar um ambiente, né, e tirar uma foto do revestimento do piso e da parede, né, e identificar qual revestimento seria esse. Né? Vocês vão tirar uma foto, juntar num Word, né? Acho que pode ser no Word, e identificar, piso, revestimento tal, e parede, revestimento tal. A gente vai deixar essa tarefa para vocês, como uma tarefa mais rápida, né? E vocês vão tentar, por exemplo, aqui no meu caso, né? Tem um piso cerâmico e a parede é uma tinta branca. Aí eu vou tentar procurar no site de material de construção, a gente passa alguns, mas né, vocês podem pegar em qualquer site, ou mesmo no site do fabricante, algum revestimento que se assemelhe a esse. Né? Então, no meu caso aqui, eu vou um piso cerâmico de 30 por 30, 40 por 40, ele é um beijinho. Eu vou pesquisar algum revestimento que ele se assemelhe e copiar o link, né, ou a foto daí do revestimento onde vocês acharam na internet, do piso e da parede. Tá? Então a tarefa vai ser, vocês vão tirar uma foto do piso e da parede do ambiente que vocês convivem, não importa, pode ser qualquer ambiente, identificar qual seria esse revestimento, aí nesses moldes aqui, né? Nos moldes, se ele é uma pedra, se ele é um cerâmico, se ele é uma madeira, ou se é sintético, né? Se é um carpete, laminado ou resina, né? Ou tinta, no caso de paredes, né? Ou papel de parede também. Identificar qual é o tipo e tentar achar um similar no mercado daí, né? Um similar... vamos dizer que a gente vai comprar esse revestimento novo. E vocês vão juntar tudo isso num Word, né, num documento de Word com o nome de vocês. Com o nome de vocês, obviamente, no Word. Tudo bem? Entenderam? Então, assim, se vocês não, se for uma coisa, um revestimento que vocês não acharem, falar, esse revestimento não foi achado no mercado local. Mas muito provavelmente tem alguma coisa parecida com o que vocês têm aí, tudo bem? E tinta, daí, né, procurem a tinta, não se preocupem com essa questão do latex, PVA, acrílico, né? Por enquanto não se preocupem com isso. Só procurem uma cor que seja parecida daí. A gente vai passar alguns sites de pesquisa. Tudo bem? A Caroline está perguntando se é um ambiente só. É um ambiente só, senão a gente não vai dar tempo de fazer, né? E a Carla está perguntando, essas tarefas ela posta na equipe já dividida. Sim. Sim. A gente reuniu vocês hoje nessa equipe geral porque ela ainda estava aberta. Mas, de qualquer maneira, nas próximas, essa equipe vai sumir e eu com o Henrique vamos passar os links para vocês entrarem ou na minha turma ou na turma dele, que a gente sempre vai reunir a sala toda, para ficar mais fácil. O que pode acontecer essa questão de uma metade não ver o chat, né? Mas aí a gente dá um jeito aqui. Mas a reunião vai ficar gravada, né? Eu não sei o que evolução dos mobiliários é só a Camila, né? É o Fábio, eu acho. É o Fábio? Daí não tem divisão, aí só tem uma turma. Essas teóricas não tem divisão, né? Laís, não tem atividade porque o NSA está ficando pronto hoje. Entre hoje e amanhã finaliza tudo. Então, a gente está esperando entrar tudo certinho para a gente postar a atividade. Mas o Henrique vai providenciar, vai deixar no chat. Eu copio aqui eu mando para Raquel também, né? E cada um posta também nas respectivas. Né? Os horários, pessoal, por enquanto, continuam o mesmo. O horário independe da equipe, tá?
Pode ter alteração de horário ainda, porque alguns professores estão sendo convocados em dias que eles não deixaram disponibilidade. Então, por isso que às vezes roda o horário novamente. É para mandar a foto também, Eliselma. As aulas que ficam gravadas aqui vão sumir, mas a gente sempre sobe no YouTube. O Henrique deixou o link do YouTube aí da aula passada. Mais alguma dúvida? Acho que não, Henrique. Zerou. Não? Não. Então, beleza. Peraí, talvez tenha. No canal do YouTube é por aula ou Peletec. No canal do YouTube é o YouTube do professor. A gente não tem como subir, né? Cada um tem que ter sua senha, então a gente sobe no nosso canal e aí a gente passa o link para vocês. Laís, sobem naquele canal. Qual canal? A gente sempre vai passar o link, né? Ou então vocês acompanham aí o professor. Que aí no meu, vai ser o do professor, né? Ou no meu ou no da Raquel. Isso. Quem gravou a aula, na verdade, que consegue subir. Uhum. Nesse caso é o Henrique que está gravando hoje. Sim. A tarefa vai ser dele subir. Se inscrevam, deixem um like. Mas a gente avisa, pessoal, fiquem tranquilos. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Senão ele vai ficar muito longo. Tá, isso. Então também já deu